Olá, o ABTV está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre direito, gênero e os desafios que as mulheres enfrentam no divórcio e na guarda compartilhada. Quais são os impactos diferenciados do divórcio para homens e mulheres? E a guarda compartilhada? Tem sido mesmo uma prática igualitária? Acompanhe comigo, a partir de agora, o ABTV já está no ar. Hoje, em nosso programa, tenho a satisfação de receber a advogada doutora Raíssa Helena, especialista em direito à saúde, direito das pessoas com deficiência e direito das mulheres, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Paraíba. Seja bem-vinda, doutora Raíssa. É um prazer tê-la conosco. É um prazer, Germana, estar aqui, na OAB TV falando de um tema tão importante quanto questões relacionadas a gênero, principalmente no âmbito do divórcio e da guarda compartilhada. É um assunto que deve sim ser, eu gosto de receber esse assunto, pessoal, porque é um assunto que deve ser, a gente deve refletir sobre alguns pontos. E vamos começar pelo tabu. No divórcio, homens e mulheres, você que trabalha nessa área, você que está atuando nessa área, existe algum tratamento igualitário? Como é que você vê na prática? Antes da gente começar a falar sobre o divórcio, eu acho importante pontuarmos uma questão muito importante, que é o julgamento na perspectiva de gênero, que foi um protocolo instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, que torna obrigatório que os magistrados e todo o poder judiciário faça uma análise sobre essa perspectiva. Nós estamos numa sociedade em que, sim, temos tratamentos desiguais, temos marcadores sociais de várias formas. Temos tratamentos desiguais em diversos marcadores sociais, incluindo questões de gênero. As questões de gênero, elas não são algo recente, mas é toda uma construção social, é toda uma construção histórica sobre uma perspectiva do machismo estrutural, sobre uma perspectiva do patriarcado, em que enraizou-se na nossa sociedade e reflete-se no dia a dia. Na prática do divórcio, a gente pode ver isso em um exemplo muito simples. A mulher que muitas vezes abdicou a sua vida para se dedicar ao lar, para se dedicar à sua casa, e simplesmente para ela chega um momento que a relação terminou. E aí, muitas vezes, elas têm receio em sair desse casamento porque se preocupam em como vão conseguir sobreviver por ser dependentes financeiros. Então, aí nós temos um problema emocional, um problema financeiro, um problema que perpassa por tantas faces da nossa vida. É um problema que perpassa por tantas áreas da nossa vida que não é simplesmente um divórcio, como o direito de família trata, Um divórcio é um direito potestativo, ou seja, basta somente um dos cônjuges querer se divorciar que vai se divorciar, mas na verdade envolve várias outras questões. Doutora Raíssa, o que é que você acha? Você acha que as instituições, o Poder Judiciário, está se adaptando na intenção de melhorar esse olhar para as mulheres? Sim, há essa tentativa, na verdade, essa implementação, melhor dizendo, de trazer uma equidade de gênero, A gente vai para aquele princípio básico que nós aprendemos no curso de Direito, da isonomia, tratar os desiguais, desigualmente, nas medidas das suas desigualdades. Então, esse protocolo é, na verdade, uma implementação de uma visão do judiciário para que nessas causas que envolvam violação de gênero, e aí não é uma violação de gênero apenas porque é mulher e a gente vai aplicar, não, mas é uma mulher que está sofrendo em decorrência do seu sexo feminino e por isso ela necessita de um olhar sobre essa ótica para que sejam aplicadas condições mais igualitárias. Por exemplo, uma pensão após o divórcio. Por exemplo, manter o mesmo padrão de vida após o divórcio. Por exemplo, também, um outro exemplo muito comum que decorre dessa questão da violação de gênero em relação ao divórcio é a questão das medidas protetivas, que muitas vezes a mulher que está no divórcio, ela está no contexto de violência doméstica e necessita. Então, até mesmo a aplicação da medida protetiva também é um olhar sobre a perspectiva de gênero. E se nós analisarmos mais ainda, é a aplicação desse protocolo, e aí o protocolo fala claramente na questão de partilha de bens. Muitas vezes, o provedor do lar é o homem, ou então ele não é o provedor único, porém detém a maior parte de patrimônio, e ele acredita que todos aqueles patrimônios são deles. Muitas vezes a mulher que está em situação de violência doméstica assina um divórcio imediatamente, simplesmente, já partilhando os bens e muitas vezes abrindo mão
do que se tem direito, justamente para se sentir livre daquele agressor. Eu quero deixar claro aqui que a violência e a medida protetiva não é apenas a física, tá, pessoal? É a violência psicológica, violência patrimonial. Então, vocês têm que agir o quanto antes para que vocês as mulheres não entrem nesse ambiente tóxico, nessa insegurança. Então, às vezes eu escuto, né, eu sou muito observadora e vejo o pessoal falando que no divórcio a mulher sempre se dá bem, que as leis são voltadas todas para a mulher e onde fica o homem. Mas assim, se a gente for estudar a fundo o papel da mulher na sociedade e dentro de casa principalmente, é um papel que ela extrapola. Não estou diminuindo aqui o homem de forma alguma, mas extrapola e tem um peso maior, né, doutora? Inclusive, eu participei de um evento esse mês de maio, já que nós estamos falando de mães, né? Mês de maio, mês dedicado às mães, sobre a sobrecarga mental materna, né? O quanto essa sociedade de hoje, moderna, vê que as mulheres têm que dar conta de tudo em todos os ambientes. Dar conta do filho, dar conta do trabalho, ser bem-sucedida, estar arrumada, cuidar de si. E muitas vezes é uma conta que não fecha, nós só temos 24 horas por dia. E as distribuições de tarefas, muitas vezes, elas são desequilibradas, não há um equilíbrio. Então, muitas mulheres, toda vez que eu vou em congressos, toda vez que eu vou em rodas de conversa, elas falam sobre isso. Falam que para poder sair de casa, ela teve que pensar em com quem poderia deixar o filho, né? Teve que pensar em como seria o almoço, né? Ou levá-lo, ou pegar. Toda essa logística, quando muitas vezes o homem só sai. Sem precisar se preocupar. Então, a gente também entra nessa perspectiva do divórcio, nessa questão da partilha dos bens, porque muitas vezes o trabalho da mulher não é reconhecido. E aqui, puxando justamente para o mês das mães, é o que nós chamamos de trabalho invisível. Esse trabalho de dedicação ao lar, de dedicação aos filhos, que muitas vezes não é remunerado. E se a gente for para um contexto de pensão alimentícia, onde a mãe está dedicando a maior parte do seu tempo ao filho, a trabalhar, a se sustentar, isso também tem que entrar nos cálculos da pensão alimentícia. O tempo que ela dedica ao filho, quando muitas vezes aquele pai só convive com o filho aos finais de semana. E o tempo que ela se dedica ao filho não podendo trabalhar, não é isso? Também temos esses casos, sim. Vamos fazer uma pausa rápida, mas já voltamos com reflexões importantes sobre o direito das mulheres e a realidade da guarda compartilhada. Fica com a gente. Até já. Largar os estudos é um problema que prejudica o futuro dos jovens, mas muitos estudantes acabam saindo da escola porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia, um incentivo para alunos do ensino médio continuarem estudando. São R$200 para sacar todo mês de aula, mais R$1.000 a cada ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia, o incentivo para seguir no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas na área de segurança, como a nova sede da Guarda Municipal, que vai ser bem aqui na antiga prefeitura. Além de mais delegacias, batalhões e câmeras de monitoramento. É mais policiamento nas ruas para deixar o centro mais seguro. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Fala, Pedrinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer esse lá onde? Tenha calma, meu patrão. A lei é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos de volta. E a nossa conversa com a advogada Raíssa Helena segue agora para um tema que merece muita atenção. A guarda compartilhada sobre a perspectiva de gênero, doutora.
Estamos vendo aí que a guarda compartilhada agora está sendo muito adotada, não é isso? Ainda assim, essa guarda compartilhada ela acaba pesando mais para a mulher? Qual a sua percepção sobre isso? Então vamos lá. A guarda compartilhada até mesmo foi uma alteração legislativa que fez 10 anos no ano passado, né? Ela é obrigatoriamente aplicada por força do Código Civil justamente quando há dissenso entre os genitores, com o fim de não prejudicar o direito do menor com a convivência paterna de ambos. Então, muitas vezes os genitores eles não conseguem mais conversar, mais dialogar por conta de vários motivos, que aí a gente foi passar o dia enumerando aqui, né? Mas por conta de vários motivos eles não conseguem mais manter um contato, não conseguem mais manter um relacionamento e muitas vezes a criança fica naquele meio. Então, justamente, ela foi aplicada com essa perspectiva, né? Então, muitas vezes, os dois genitores, eles não conseguem dialogar. Aquele diálogo ali está travado por diversos motivos. E aí, o que acontece? Aplica-se a guarda compartilhada para resguardar o direito da criança de conviver com ambos os pais. E a guarda compartilhada, ela veio nessa perspectiva de sempre ser compartilhado o cuidado, de sempre ser compartilhado as responsabilidades, porque muitas vezes essa responsabilidade fica para a mãe. E aí, quando a gente fala de majoração de alimentos, às vezes o genitor paga uma pensão que é ínfima, que muitas vezes não cobre nenhum plano de saúde da criança. E aí a gente vem para uma outra realidade, né? A gente já entrou da guarda compartilhada para os alimentos, que muitas vezes pesa para a mãe, o pai contribui com um valor que não dá com as despesas. Muitas vezes o pai tem condições, mas para a justiça ele apresenta outras justificativas do qual não pode arcar e acredita-se que aquele dinheiro vá para a genitora, mas não, ele é administrado para uso e bem-estar da criança. Para além disso, a gente falou na questão do divórcio sobre o tempo que a mulher dedica. Então, muitas vezes, a guarda compartilhada, quando ela vem com a regulamentação de visitas, essas visitas são sempre aos finais de semana, ou então aos finais de semana alternado. Então, tira-se do tempo da mulher, né, viola muitas vezes o seu direito à intimidade, viola tantas outras camadas da sua vida, o seu eu, o seu existir, de poder ter outros relacionamentos e tudo mais. Então, viola também essa questão da intimidade, né, do direito da mãe de ser mulher, de ter o seu autocuidado, em razão da questão da administração do tempo. Porque o ideal seria que esse tempo ele fosse equilibrado entre os dois genitores. Isso. E um outro ponto que já é comprovado também é que esses desavença entre os pais acaba desaguando em incidente da lei da alienação parental. Então é isso. As pessoas têm que ter a consciência que apesar das desavenças conjugais, né, do marido e da mulher, existe uma criança. Um ser humano que daqui a pouco vai ser adolescente e já um adulto. E como é que vai estar a cabecinha dessa pessoa diante de um puxa para cá, puxa para lá? E saber separar, pessoal. Essa lei, eu acredito, e aí eu vou dar a minha opinião, que essa lei da divisão, né, igualitária, de fica uma semana na casa do pai, da mãe, ela é muito positiva para a convivência com os pais. Porque a convivência de fim de semana não é uma convivência de criação, de educação. Mas basta as pessoas terem consciência e usar dessa atualização e dessa guarda compartilhada da forma mais positiva possível. Mas aí me preocupa muito, doutora, os casos a separação já veio de violência doméstica. O que é que você acha? Você acha que existe alguma não indicação da guarda compartilhada nesses casos? Pois é, geralmente quando a gente tem uma questão de medida protetiva, de violência doméstica contra a genitora, não é interessante a guarda compartilhada porque pressupõe que os dois genitores eles têm que manter o contato. E muitas vezes aquela mulher é vítima de feminicídio. Então, nesses casos é interessante que de fato seja aplicada a guarda unilateral em favor da mãe em razão da violência doméstica, para que evite, né, uma progressão dessa violência e chegue ao óbito de alguma mulher. Eu aproveito esse programa para falar que como é bom que a cada dia mais os pais estão cada vez mais participativos. Viemos de uma sociedade, talvez a do meu pai, a do seu, não sei, onde os pais não participavam tanto efetivamente da criação e cuidado da criança. Hoje em dia, sim, a gente vê pais mais participativos e eu vou aproveitar o programa para parabenizar, sim, esses pais e não dar tanta atenção aos outros pais que não são participativos.
Mas existe sim essa parcela da sociedade, onde a gente até chama, né, o pai do Instagram, que chega no fim de semana, tira foto e não chega a ser tão participativo no seu cotidiano. E quais são as ações que estão sendo tomadas e que têm, ao seu ver, que ser tomadas no tocante a esses pais, porque a mãe precisa ter vida também e a criança precisa também dar atenção. Em relação a essa questão de participação dos pais, é um tema bastante importante, né? Quando eu estava grávida, na gestação, em um dos cursos que eu fiz sobre o parto, uma das coisas que foi comentada é que hoje em dia há uma participação ativa dos pais no acompanhamento desse pré-natal, que também é importante, né? Claro. Esse vínculo do bebê ainda dentro do ventre com o pai, né? Essa relação. Então, a gente está, de fato, tomando um rumo para mudar essa questão sobre a criação dos filhos. E isso é extremamente importante, porque é o que eu sempre falo para as minhas clientes. Quando nós estamos falando sobre guarda, nós não estamos falando só sobre você. Nós não estamos falando só sobre o pai, sobre o direito de vocês, mas nós estamos falando sobre o direito da criança de conviver com o pai e ter direito a conviver com a sua família plenamente. Então, hoje em dia, nós temos diversos mecanismos para que um pai ele se torne participativo na vida do filho, para além da presença física. Nós temos a regulamentação das visitas digitais, nós temos a possibilidade também, nesses casos em que o filho está insistindo para a convivência paterna e essa reciprocidade não há de fato, e se torna algo mais como um pai de Instagram, não há essa atenção, a gente pode até mesmo cogitar em uma ação de abandono afetivo, né? Então, essas são as medidas que a gente pode ir tomando, porque é necessário esse convívio, é necessário esse afeto, esse contato, essa representatividade, porque a gente hoje em dia fala muito sobre saúde mental, e tudo isso impacta na saúde mental da criança. Com toda certeza. A gente está chegando ao fim. Eu gostaria, doutora, que você deixasse uma mensagem para aquela mulher hoje que está nos assistindo, pensa em entrar com o divórcio. Uma mensagem para ela, o que ela vai enfrentar, o que ela vai ter que se atentar, quais os pontos que ela vai ter. Isso vale para o homem também, mas a gente já está falando aqui, puxando para a mulher, para a mãe. Quais são os pontos que merecem a atenção, em sua opinião? Então, no divórcio, os pontos que merecem a atenção, em primeiro lugar, o regime no qual você está casada. Né? Para você entender e conseguir compreender e distinguir a questão patrimonial. O que entraria na partilha, o que não entraria numa partilha. Muitas vezes a questão também da pensão, a gente tem o caso dos divórcios grisalhos, a mulher com 50 anos que veio de uma outra forma, de outra perspectiva de família, ela decide se divorciar, a questão da regulamentação da pensão para aquela divorcianda, né? E em relação à guarda compartilhada, é muitas vezes interessante você alinhar com o genitor da criança como é que ficaria, né, essa questão. E se não houver esse diálogo, pensar numa possibilidade de fazer toda essa intermediação por um terceiro, mas sempre olhar o seu filho, né, ver como ele reage, ver o quanto é importante para aquela criança a convivência paterna ou a convivência materna, para que tenha esses direitos resguardados. E, para além disso, né, um conselho bastante importante, que se você é vítima de violência doméstica, e aqui você situa as diversas modalidades de violência doméstica, como ela pode se manifestar, é interessante que você procure a Delegacia da Mulher. E também um profissional, um advogado sensível, um profissional sensível para estar com você nesse momento. Eu quero que a doutora Raíssa deixe o arroba no Instagram dela, para quem estiver precisando de uma assistência, uma dúvida, uma conversa. Eu acredito que ela vai estar aberta para atendê-los. Qual o seu arroba? @raicelena.adv. Pessoal, vamos ficando por aqui. Esse assunto é um assunto que merece atenção, merece sensibilidade por parte dos advogados, por parte do judiciário, por parte da Delegacia da Mulher, um acolhimento carinhoso e sensível para essas mulheres que chegam com as crianças, às vezes, e só com as crianças. Não tem casa, não tem para onde voltar, não tem dinheiro para criar essas crianças, para cuidar dessas crianças. Então, esse é um apelo meu como mulher e como pessoa. Agradeço a sua presença linda e maravilhosa aqui conosco, falando desse tema sensível. Espero ter você mais vezes por aqui. Eu que agradeço o convite e a abertura por falar de um tema tão sensível quanto todos esses assuntos de direito de família, numa perspectiva de gênero e respeitando também, né, embelezando, trazendo à tona esse protocolo de julgamento na perspectiva de gênero.
A OAB TV fica por aqui. Agradecemos a doutora Raíssa por sua contribuição inteligente, atual e comprometida com a justiça de gênero. E a você que nos acompanhou, nosso muito obrigada. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais pelo @OABPB e confira este e outros programas no canal no YouTube. Até a próxima.